do Corinthians, e eu tô aqui no hotel, né, onde o Corinthians se concentra desde ontem à noite, pegando o gancho do Renato, o corintiano que está presente aqui em Buenos Aires, e são muitos, são milhares deles, eles esperam que o Corinthians amanhã dê uma corintianizada para cima do Boca e jogue tentando se impor, né, que é como o técnico Vitor Pereira tem tentado fazer essa equipe se comportar em alguns dos jogos mais importantes da temporada. O Corinthians não conseguiu em muitos deles se impor como o Vitor Pereira gostaria. Acho que o case do Vitor Pereira nesse quesito de imposição, de comportamento em jogos grandes, foi justamente o duelo contra o Boca, né, no jogo do primeiro turno da Libertadores, jogo aí em São Paulo, embora a gente sempre ressalve que o Boca de 2022 não é, do ponto de vista técnico, um time espetacular, né, mas é um enfrentamento grande. E a maneira que o Corinthians se comportou em São Paulo é esperado que faça também no jogo de amanhã aqui em Buenos Aires, com novidades, né, Marcelo e Gláucia? O Corinthians terá novidades para o jogo de amanhã. O Fagner, machucado, está fora, sequer viajou. Há essa dúvida se ele vai com Lucas Piton como lateral direito improvisado em linha de 4, ou se ele vai com 3 defensores, como ele vem ensaiando cada vez mais tempo nesse time do Corinthians, e abre um dos seus pontas como um ala pela direita, Mosquito ou Mantuan. Essa é a principal dúvida em relação ao desenho do time. Informação importante de hoje: 7 jogadores que foram titulares contra o Internacional sequer foram para o treino. São eles: Raul Gustavo, Gil, Maicon, Duqueiroz, William, Renato Augusto e Mantuan. Quer dizer que eles estão fora do jogo? Claro que não, mas quer dizer que é um trabalho de recuperação e que a parte física em um jogo tão competitivo como deve ser o de amanhã vai pesar também para o Vitor Pereira escalar a equipe. Eu não sei o time que vai jogar e posso garantir a vocês que estão nos acompanhando que os jogadores também não sabem, porque o modus operandi do técnico do Corinthians é só avisar quem vai jogar na pré-eleção, ou seja, amanhã, só amanhã, os jogadores que agora estão assistindo o Sport Center pelo Star Plus, concentrados aqui no hotel, só amanhã eles saberão quem vai jogar. O que a gente espera é que o time tenha mudanças em relação à equipe que empatou com o Internacional, porque o Vitor Pereira não tem repetido a equipe e ele não vai repetir a equipe. Principais dúvidas: aproveitamento em termos de minutos de William e de Renato Augusto, jogadores que com o Vitor Pereira não repetiram a atuação. Jogaram contra o Inter, devem ficar pelo menos um deles no banco de reservas contra o Boca Juniors. Dos que hoje treinaram, 2 dá para garantir que vão jogar: Fábio Santos e Jô. A dúvida é: Fábio Santos como lateral esquerdo, Fábio Santos como ala esquerda, Fábio Santos como um zagueiro pela esquerda. São muitas nuances que até amanhã à noite a gente vai esperar para saber no Corinthians do Vitor Pereira. Meninas, com vocês. Tá certo, Zupa. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Gustavo Zupac, lá de Buenos Aires. Vamos conversar um pouquinho sobre esse time do Corinthians. Começo com você, André Kfouri. Como é que você imagina que o Vitor Pereira vai colocar essa equipe? Ele vai estar muito focado nesse jogo de Libertadores. Ele pode estar esperando um pouquinho mais para a partida contra o Always Red. Vai jogar em casa, sabe que é uma partida que ele pode garantir também a sua classificação. E aí pensar mais no Campeonato Brasileiro. Tem jogo importante no fim de semana? Pois é, Marcela, são todas perguntas interessantes. O jogo contra o Always Red, ele tem que ficar guardado como um bônus para se alguma coisa não sair da maneira como o Vitor Pereira e o time do Corinthians desejam nessa noite de terça-feira contra o Boca Juniors, e a possibilidade de classificação ainda permanecer por uma partida em que o Corinthians é muito superior tecnicamente, joga no seu estádio, ao lado do seu torcedor. Qualquer resultado, independentemente do dia em que o Corinthians enfrentar o Always Red no seu estádio, e que não seja a vitória do Corinthians, é um resultado surpreendente, inesperado e, de certa maneira, até chocante. Mas não dá para contar com isso, né? O futebol nunca perdoa esse tipo de coisa. E o Corinthians não tem nenhum motivo para tratar o jogo contra o Boca na noite de amanhã de forma que não seja com confiança, com capacidade, com convicção das suas virtudes, já nesse momento, com qualquer escalação. Então, o que tem acontecido no time do Corinthians desde que o Vitor Pereira conseguiu começar a encaixar o seu trabalho? O elenco ficou maior, com a mesma quantidade de jogadores, ou até com menos, porque o Paulinho está fora pela maior parte da temporada. Mas os jogadores são mais utilizáveis em diferentes funções. E o entrosamento entre eles, independentemente daqueles que começam uma partida, também aumenta. Embora seja difícil treinar,
embora seja difícil passar para esses jogadores os comportamentos necessários. Com o tempo, o bom trabalho vai entrando. O trabalho ruim não tem essa possibilidade. E é evidente, de maneiras distintas, que o Vitor Pereira está fazendo um bom trabalho no Corinthians. O jogo contra o Boca tem que ser encarado de maneira a minimizar riscos, na minha opinião. Sim. O Corinthians não precisa vencer o Boca Juniors em Buenos Aires. É óbvio que esse resultado seria extremamente bem-vindo, mas o Corinthians não precisa se arriscar para isso. Não é necessário. Tem que fazer um jogo inteligente, de acordo com o desenvolvimento da equipe. E talvez o Vitor esteja, já que é a primeira visita dele, como ele falou, à América do Sul e, consequentemente, a um estádio mítico como a Bombonera, mesmo que esse Boca não seja o Boca de tantas vitórias, tantas glórias sul-americanas e mundiais, é um lugar que inspira a necessidade de experiência. Então, talvez o Vitor recheie a escalação inicial do Corinthians de jogadores mais vividos.